Então E é vamos lá, isso. gente. Vamos dar início à sessão. Me chamo Leonardo, seu host aqui da sessão de vocês. Nosso convidado, como vocês podem ver, é o Kelvin. Peço desculpa já pela demora do início, a gente teve uma confusão ali com os horários, eu esqueci que tinha essa questão de diferença de horário. O Kelvin vai apresentar para a gente uma palestra de 15 a 20 minutos ali, sobre o tema da pesquisa de mestrado dele. Então, sobre efeito magnetocalórico em vidros de spin. Peço que vocês guardem as perguntas, se vocês tiverem, para o final da sessão, que a gente vai abrir uma sessãozinha de perguntas ali, rapidinho. E no mais é isso, a sessão vai ser dividida, vai ser uns 20 minutos de apresentação e depois, se tivermos eventuais perguntas, vocês podem se sentir à vontade. Quando tiver ok, aí você pode começar a compartilhar já o seu Beleza. conteúdo. Só peço desculpa aí qualquer coisa se eu não fizer alguma coisa errada aqui, que eu não sei mexer muito bem com esse Teams aqui. Mas eu acredito que seja isso aqui. Tirar minha câmera aqui para ficar melhorzinho, aí qualquer coisa eu apareço de novo. Beleza. Tá compartilhando aí para vocês? Tá tudo certo, tá aparecendo. Beleza. Eu tentei ali diminuir bastante coisa. Peço desculpa se extrapolar um pouquinho o tempo aí. Certo? Bom, então, se confirma para mim se está vendo tela cheia aí, ô Leonardo? Tudo certo? Tô vendo a tela cheia. Beleza, então. Bom dia a todos. Queria primeiro agradecer ao Leonardo aí pelo convite. Meu nome é Kelvin César, eu sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Ciências Materiais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Sou orientado pelo professor Fábio Zima e eu vou apresentar aqui alguns resultados sobre o meu projeto de pesquisa intitulado Efeito Magneto-Calórico em vidro de spin com clusters ferromagnéticos. Então, vou começar falando um pouquinho dos tópicos da minha apresentação. Vou falar sobre as motivações, passo a fazer uma introdução teórica ali dos temas, falar rapidamente sobre o modelo adotado e partir para os resultados e as perspectivas. Bom, então, atualmente gasto muita energia na refrigeração e no aquecimento, tanto no setor industrial quanto no setor residencial. E isso, juntamente com a baixa eficiência energética dos nossos métodos atuais e a emissão de gases poluentes, a gente tenta agora achar outras alternativas para a transferência de calor. Uma dessas alternativas é a refrigeração magnética, e que ela é baseada em ciclos termodinâmicos mais eficientes e também não faz o uso de gases poluentes para o meio ambiente. Então, atualmente ela é uma tecnologia ali que está sendo muito pesquisada, e como ela tem base o efeito magneto-calórico, muitas pesquisas também estão sendo feitas, e o aumento das pesquisas tem crescido muito nos últimos anos. No entanto, a refrigeração magnética ela ainda é uma tecnologia nova, e as pesquisas feitas nesse tema são muito voltadas para os materiais que apresentam um bom potencial magneto-calórico. E um desses materiais é o vidro de spin com cluster. O vidro de spin com cluster ele é gerado pela desordem dos momentos magnéticos ali das ligas metálicas, e ele apresenta uma alta variação de entropia magnética, principalmente na fase paramagnética, logo acima da transição de fase ali do vidro de spin para a fase paramagnética. Então, o meu projeto de pesquisa ele tem como objetivo relacionar
as propriedades termodinâmicas do vidro de spin com cluster com esse potencial magnetocalórico, uma vez que atualmente não existem muitos trabalhos envolvendo essa relação e a gente não entende muito bem por que aparece esse potencial magnetocalórico nos vidros de spin. Então, para a gente começar a falar desse tema, vamos primeiro falar um pouco dos sistemas magnéticos. No magnetismo do estado sólido, a principal ali elementar propriedade, a principal ali, o componente principal é o momento magnético e ele é importante porque ele vai basicamente ditar todas as propriedades magnéticas do material, como por exemplo as fases magnéticas. Aqui a gente traz as três principais, né, que é a fase paramagnética, onde os momentos magnéticos eles vão estar flutuando ali, eles vão estar aleatórios devido às flutuações térmicas, e a menos quando a gente tem um campo aplicado, nesse caso ele apresenta uma magnetização fraca. Aí, por outro lado, a gente tem a fase ferromagnética, que apresenta ali uma magnetização espontânea. E também temos a fase antiferromagnética, onde as interações dos spins vizinhos, os momentos magnéticos vizinhos, elas favorecem o anti-alinhamento deles. Além essas três fases que são mais usuais, existe várias outras menos usuais, como o vidro de spin. Então, para a gente estudar esses sistemas magnéticos a partir de esses sistemas macroscópicos, a partir de sistemas microscópicos, a gente utiliza ferramentas muito poderosas da mecânica estatística. A mecânica estatística ela vai conseguir ditar para a gente propriedades termodinâmicas desses sistemas a partir do conjunto de microestados acessíveis do sistema. E uma das principais, das principais ali funções, né, que a gente encontra na mecânica estatística é a função de partição, que é a soma sobre todos os microestados acessíveis a um sistema para uma determinada energia. Então, a partir da função de partição ali, utilizando argumentos heurísticos e uma transformada de Legendre, a gente consegue encontrar uma conexão com a termodinâmica através da energia livre de Helmholtz. E aí, quando a gente fala de sistemas magnéticos, principalmente com uma alta anisotropia, o modelo mais simples, o primeiro que vem na mente, é o modelo de Easy, onde a gente tem uma rede cristalina ali com elementos, que no caso do magnetismo são os momentos magnéticos. Eles estão distribuídos ali numa rede e eles têm uma interação de troca J, e dado por esse hamiltoniano aqui. E tem esse termo que é o termo do efeito Zeeman, né? Então, com essa ferramenta que a mecânica estatística dá para a gente consegue agora falar sobre o efeito magneto-calórico que está justamente ligado com como essa configuração dos spins consegue é, gerar essa troca de calor com outros sistemas ali. Então, o efeito magneto-calórico é a mudança de temperatura que um material magnético sofre quando a gente aplica ou remove um campo magnético sob condições adiabáticas. Então, para a gente observar ali com mais clareza, a gente observa aqui um sistema de spins. Primeiro, a gente aplica um campo magnético
em condições adiabáticas. Com isso, os spins que eles estavam aleatórios, eles estavam desordenados, eles vão se alinhar. E como essa aplicação do campo é uma aplicação adiabática, né? Como é uma condição adiabática, essa entropia relacionada à desordem magnética, essa entropia magnética, ela vai diminuir e, com isso, a entropia relacionada à vibração do sistema, que está relacionada com a temperatura do sistema, vai aumentar. E isso gera um aumento da temperatura no sistema. No segundo passo, se a gente libera esse sistema para trocar calor com um reservatório térmico ali, como ele vai estar com uma temperatura mais elevada, ele vai liberar calor para o sistema. E aí, no terceiro passo, a gente desliga o campo e isso daí vai gerar um aumento da entropia magnética. E com isso, a temperatura do sistema vai cair ainda mais. Então, nesse esquema aqui, fica claro como que o efeito magneto-calórico gera essa variação de temperatura do sistema, que é a base para a refrigeração magnética ali e qualquer transferência de calor envolvendo o efeito magneto-calórico. Então, a gente pode observar esse mesmo efeito de um ponto de vista termodinâmico. Aqui a gente observa, então, duas curvas de entropia em função da temperatura, uma curva para um campo nulo, H1 nulo, e um campo aplicado H2. Então, a gente observa aqui no processo AB que temos uma magnetização isotérmica e temos aqui no processo, a gente observa também aqui, importante notar que nesse passo AB, o sistema está liberando calor para o ambiente. E aqui no processo BC, nós temos uma desmagnetização adiabática. Como o processo é adiabático, nós temos que essa variação de entropia magnética, ela vai ser compensada, né, por uma diminuição da entropia vibracional, que vai gerar essa diminuição da temperatura, né, essa variação da temperatura. E isso daqui é a manifestação do efeito magneto-calórico. Então, para a gente fazer uma caracterização experimental utilizando métodos indiretos do efeito magneto-calórico, a gente calcula essa variação de entropia isotérmica, ou seja, essas variações aqui verticais da entropia, por meio de medidas mais acessíveis experimentalmente. Uma delas é a magnetização isotérmica do sistema. Então, utilizando medidas mais acessíveis para calcular essa variação de entropia aqui, que é uma medida muito complexa. E aí, como uma das principais métricas que a gente tem para caracterizar se o material ele tem um bom potencial magneto-calórico, a gente tem o RCP, o Relative Cooling Power, que obtido, ele é calculado a partir das curvas de variação de entropia magnética. Essas variações de entropias, elas serão bem discutidas mais à frente. Então, agora que a gente entendeu como que vai fazer essa caracterização do potencial dos materiais, a gente vai para a fase vidro de spin, que é um outro alicerce do projeto. Então, o vidro de spin ele é gerado por momentos magnéticos aleatórios que eles vão, devido à temperatura desse sistema ser muito baixa, eles vão acabar congelando em direções aleatórias no espaço. Ele é gerado por uma desordem, por uma frustração ali dos momentos magnéticos, gerado pela desordem do sistema. Então, para a gente explicar melhor isso, a gente vai observar essa plaqueta aqui com 4 momentos
com 4 spins, né, com 4 momentos magnéticos. E a gente tem aqui dois tipos de interações: interações ferromagnéticas e interações antiferromagnéticas. A gente observa que não é possível encontrar uma configuração que ela vai satisfazer todas essas interações. Por exemplo, esse spin aqui do canto inferior direito, ele está frustrado. Ele não consegue decidir se ele aponta para cima para satisfazer essa interação ferro ou se ele aponta para baixo para satisfazer essa interação antiferro. E isso daqui é a frustração, essa é a frustração por desordem, que ela é o que causa o vidro de spin, diferente de outros tipos de frustração aí, outras frustrações magnéticas, como, por exemplo, a frustração geométrica. Então, essa competição dessas interações é o que gera o vidro de spin. E aí, para caracterizar experimentalmente o vidro de spin, a gente tem essas 4 medidas aqui, essas 4 medições que vão caracterizar a fase vidro de spin, a transição da fase vidro de spin e, consequentemente, a fase de vidro de spin com cluster, que é a suscetibilidade magnética, a magnetização DC no RC ou RCZ, a magnetização com tempo de espera e o calor específico magnético. Nesse trabalho, a gente vai dar maior ênfase para o calor específico magnético. Então, a gente observa aqui que o calor específico magnético ele tem um comportamento linear na temperatura de congelamento, que é a temperatura de transição de fase do vidro de spin, e ele vai ter um pico arredondado em uma temperatura um pouco acima ali, cerca de 20 a 40% acima da temperatura de congelamento. E isso daí distingue o vidro de spin das fases mais convencionais, uma vez que as fases convencionais elas têm o pico do calor específico justamente na transição de fase. E aí gera características muito distintas do vidro de spin. E aí a gente pensando uma imagem física do vidro de spin com cluster, a gente tem então uma rede não magnética, um hospedeiro ali, não magnético, uma matriz, e ela é dopada de impurezas magnéticas. Dessa forma, até então, isso daqui é uma visão do vidro de spin canônico, o vidro de spin sem cluster. Só que conforme a gente vai aumentando o grau de diluição dessa liga, a gente percebe que devido à desordem e à frustração do material, esses momentos eles vão começar a se aglomerar. E isso daqui aí gera a imagem física do vidro de spin com cluster. Que ele, só um fato aqui, que o vidro de spin com cluster, ele tem um potencial magnetocalórico ainda maior do que os vidros de spin canônico. Por isso é o interesse maior nos vidros de spin com cluster. Então, vou falar rapidamente sobre o modelo adotado. O modelo adotado ele vai ser baseado nas ideias de Sokulu e Levin, onde a gente, a partir de um hamiltoniano de Ising, a gente divide esse somatório das interações de troca em 2 termos. Um termo intercluster, ou seja, as interações entre clusters, e um termo intracluster, que é a interação entre os spins vizinhos mais próximos ali. E aqui, então, a gente tem uma interação J0, uma interação intracluster ferromagnética, para o meu caso, e uma interação desordenada em intercluster. Essa interação desordenada, ela vai ser o que gera a fase vidro de spin com cluster. E aí ela tem uma probabilidade de distribuição gaussiana, indicada aqui pela essa equação.
e a gente utiliza o método das réplicas para resolver o problema do vidro de spin. Com isso, a gente chega aqui numa energia livre por cluster, que ela vai depender de duas equações autoconsistentes, essas duas aqui. E essas equações autoconsistentes, elas representam os parâmetros de ordem do vidro de spin. Esse aqui é o parâmetro de ordem do vidro de spin e o momento magnético total do cluster. A partir, então, da energia livre, a gente vai conseguir todas as informações termodinâmicas de interesse do sistema. Então, a gente começa aqui com o resultado dos parâmetros de ordem e do calor específico para o NS igual a 1, para o número de sítios igual a 1. Então, esse é o caso sem cluster, o caso do vidro de spin canônico. A gente observa aqui que temos, então, os parâmetros de ordem M, que é o momento total do cluster. Ele é constante para o caso sem cluster. E temos aqui o parâmetro de ordem Q, que é o de vidro de spin. Percebe que o parâmetro de ordem Q ele é zero para temperaturas maiores do que a temperatura de transição de fase, aqui na fase paramagnética. E ele assume valores positivos a partir dessa temperatura de transição, que é a temperatura de congelamento, aqui na fase de vidro de spin. Desse lado, a gente tem, então, o calor específico em função da temperatura normalizada por J, que é o grau de desordem do sistema. E observamos que para o vidro de spin sem cluster, o vidro de spin canônico, o pico do calor específico ele está exatamente em cima da temperatura de transição de fase aqui, indicado por essa linha tracejada. Só que esse comportamento ele não é observado experimentalmente. E isso levou à melhoria da teoria, né, com a inclusão dos clusters para o vidro de spin. Então, agora a gente vai aqui para os parâmetros de ordem e o calor específico, agora para retirados dos modelos computacionais que a gente gerou ali, para o número de sítios igual a 4. Ou seja, agora aqui a gente tem a presença de clusters com o número de sítios igual a 4. E aí a gente agora tem 3 graus de desordem aqui para ser estudados. A gente observa aqui, de novo, nessa parte aqui, os parâmetros de ordem e nessa parte aqui, o comportamento do calor específico. A gente observa que conforme o grau de desordem aumenta, a temperatura de congelamento ela também vai aumentar ela também vai para temperaturas maiores aqui, indicando que a desordem ela gera um intervalo maior da fase de vidro de spin. E aqui, mas isso aqui qualitativamente é igual ao caso de sem cluster. A diferença mesmo que a gente tem é no parâmetro, no momento magnético total do cluster, que ele começa a decair aqui e depois estabiliza em um valor finito. O que acontece? Aqui, conforme a temperatura vai aumentando, dependendo do grau da desordem, as flutuações térmicas elas começam a se tornar cada vez mais relevantes e os clusters que são ferromagnéticos, que estão todos apontados para um mesmo sentido, eles começam a perder esse ordenamento ali e começam a flutuar. Por isso que gera essa queda aqui no parâmetro de ordem M. Então, a gente observa aqui, desse lado, o calor específico magnético para esses mesmos 3 graus de desordem do sistema. Temos aqui, então, um grau de desordem menor, onde a temperatura, onde o calor específico é máximo, sinalizado aqui nessa figura por T estrela, ela é cerca de 2
2,5 vezes a temperatura de transição de fase. Esse aqui é um comportamento que não é apresentado, não é encontrado experimentalmente. Por outro lado, se a gente ajusta, diminui um pouco, aumenta um pouco a desordem, nós temos aqui um comportamento que é linear e aí tem o máximo arredondado cerca de 1,3. A gente tem esse máximo arredondado cerca de 1,3 a nossa transição de fase aqui. Esse é o máximo do calor específico em relação à temperatura de transição de fase. E se a gente aumentar ainda mais a desordem, a gente vê que recai ao modelo canônico, que é a temperatura de transição de fase ser igual ao máximo do calor específico. Esse comportamento também não é observado experimentalmente. Então, a gente tem aqui uma razão ideal para o grau de desordem que vai se adequar melhor aos resultados experimentais. Então, olhando de forma mais abrangente essa discussão ali, a gente observa então que, dependendo do grau de desordem, a gente consegue ajustar essa relação entre a temperatura, o máximo do calor específico e a temperatura de congelamento. A gente observa aqui que para um grau de para desordem igual a zero, a gente tem uma temperatura de fase, temperatura de congelamento igual a zero, ou seja, não tem fase de vidro spin. E a temperatura onde o calor específico é máximo, ela vai para um valor constante. Nessa região intermediária aqui, a gente tem uma relação, uma razão ótima ali, que melhor representa os dados experimentais. E aqui nessa parte aqui, perto de J igual a 10, a gente vê que a temperatura de transição de fase e a temperatura onde o calor específico é máximo, elas se tornam iguais, e isso aqui também não é encontrado em resultados experimentais. Então, com isso, a partir do calor específico, a gente vai olhar também para a variação de entropia magnética, que tá diretamente relacionada com o efeito magnetocalórico desses materiais. E a gente vai utilizar essa razão 0,616, que é a razão ideal para esse número de sítios aqui. A gente vai observar que temos, então, as duas curvas, né? A curva de entropia quando o campo é igual a zero, temos a curva de entropia quando o campo é igual a 1, e temos aqui a curva preta indicando o negativo da variação de entropia, que é a diferença entre essas duas curvas aqui. Variação de entropia magnética isotérmica. E aí, é interessante notar que essa variação, ela apresenta o pico dela na temperatura paramagnética aqui, uma vez que a gente tem a temperatura normalizada pela temperatura de congelamento. Então, a gente observa que existe um máximo justamente nessa região próxima aqui à temperatura de congelamento, na fase paramagnética. Então, a partir daquele gráfico, do gráfico anterior, eu vou ilustrar aqui o RCP, como que vai calcular. O RCP ele é calculado utilizando o máximo da curva multiplicado pela essa intervalo de temperaturas que é referente à largura total, à meia altura do máximo. Então, essa área aqui representa o RCP, que é uma das principais métricas para calcular o efeito magnetocalórico do material. Então, calculando o RCP para diversas desordens aqui, né? Calculando o RCP para diversas desordens e 3 tamanhos de sítio, a gente observa que, conforme o número de sítios aumenta,
nós temos, então, um aumento do RCP na região onde a desordem vai gerar os melhores resultados. Essas linhas aqui, elas vão representar essa região aqui para os 3 números de sítios. Para cada número de sítio, essa desordem aqui, desordem ideal, que melhor representa os resultados, ela vai variar. E aqui nós temos essas três regiões. A gente observa aqui que aqui não é mais um gráfico de J, mas é a desordem, né, multiplicada pelo número de sítios ao quadrado. E aí, então, a gente tem que, conforme o número de sítios aumenta, a gente tem um aumento no RCP, aonde a gente consegue reproduzir melhor os resultados. E com isso a gente conclui, então, que a presença do cluster ferromagnético ela traz uma melhora significativa na descrição termodinâmica dos vídeos spin, o que conduz a um resultado esperado para o calor específico. E a presença do cluster nos vídeos spin também melhorou consideravelmente o potencial magnetocalórico, principalmente na região paramagnética, ligeiramente acima da temperatura de congelamento. E é isso, muito obrigado. Agradeço ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Materiais, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e as agências de fomento aí. Isso aí. Beleza, obrigado Ó, pela acho que eu apresentação. estourei um pouquinho o tempo aí, não lembro quanto tempo Não, foi. capaz, tranquilo. Avisando também quem tiver interesse que essa gravação vai ser disponibilizada lá na- no YouTube do programa de pós-graduação da UDESC. E vou abrir a sessão de perguntas aí, caso alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão, escrever no chat, abrir o microfone, como vocês acharem melhor. A gente consegue congelar os momentos. Cara, o Leonardo travou aqui para mim. Foi só para Para mim? ver, não sei, tô aqui, tá certo, hein? Congelou os momentos magnéticos e o Leonardo também. Eu tô te ouvindo agora, tô te ouvindo. Beleza. Então, a Hannah lançou uma pergunta ali, se é possível congelar os momentos magnéticos em temperaturas próximas ao ambiente. É, isso daí, eu acredito que não seja possível. Eu não encontrei nenhum material que gere isso daí, porque normalmente os vídeos spin eles são encontrados em temperaturas muito baixas ali. Normalmente vai de alguns poucos Kelvin até 30 Kelvin. O que normalmente é, se encontra ligas ali à base de gadomínio que apresentam um potencial magnetocalórico perto da temperatura ambiente, mas eu não imagino que a temperatura de transição de fase, a temperatura de congelamento seja ali próxima. Eu acredito que ela seja bem abaixo da temperatura ambiente. Acredito que seja ali perto de 150 kelvins ali, que é bem baixo mesmo. Aí eu teria que dar uma pesquisada, mas eu acredito que não. Acredito que não tenha nenhum material que congele ali perto. Mas posso dar uma pesquisada, sim. Interessante essa pergunta. Se quiser também, se alguém tiver mais alguma pergunta, se tu quiser divulgar o Instagram do teu grupo de pesquisa também, que aproveita que é Ah, uma é? boa oportunidade. Boa. Eu vou mandar o arroba aqui. Deixa eu só precisar. Eu mando aqui.
quem tiver interesse também para conhecer um pouquinho do trabalho de pós-graduação da UDESC, pode procurar lá no Instagram, arroba. Pô, legal. O pessoal aí é tudo da faculdade aí, ou não? E, ó. Pessoal, tudo da faculdade? Ixi, eu não tô ouvindo, não. Aconteceu algum problema, eu acho. Não, é o meu fone, foi não. Não. Tá ouvindo? Acho que agora voltou. Aí, assim. Porra. Então, a Hanna participa do mesmo grupo de pesquisa comigo, também pesquisa sobre magneto calórico. Uhum. Os outros nomes eu confesso que eu não conheço. Ah, é, legal. Eu, eu esqueci desse negócio do fuso horário, então eu acho que o pessoal que eu convidei meio que ficou perdido aqui. É, e complicou um pouquinho. Eu esqueci totalmente, até que cheguei atrasado. Hein? Aí, ó. Então, assim que eu tiver o link então da gravação, eu disponibilizo para ti e os seus convidados eles conseguem assistir. É, beleza. Mas então, se ninguém tem mais perguntas, acho que a gente pode encerrar por aqui mesmo. Beleza. Beleza? Agradeço aí Valeu, a hein? participação. Obrigado e até Obrigado, uma hein, próxima. Leonardo. Valeu. Obrigado pela oportunidade aí. Falou.